Olá, estamos no nosso módulo de impressão 3D e nessa aula eu vou apresentar para você algumas das tecnologias de impressão 3D que a gente pode utilizar aqui na ortodontia, tá? Fazendo um resgate histórico aqui, essas fotos mostram o Chuck Ruhl, né, na foto da esquerda, em 1986, com a primeira impressora 3D que utilizava na época a tecnologia SLA. Tá? O Chuck Ruhl é dito, conhecido como o pai da impressão 3D. E ele é um dos fundadores da 3D System, a empresa de tecnologia de impressão 3D. E olha só que interessante, na foto da direita ele está segurando um objeto, um busto dele feito com impressão 3D. Bom, eu já falei para você, já comentei que a manufatura aditiva tem várias vertentes. Algumas que utilizam resinas fotopolimerizáveis, outras que utilizam materiais derretidos, com o processo de fusão, outros processos chamados de laminação, injeção de material, fusão de um pó. A gente vai discutir e entrar em mais detalhes nessas aqui. A primeira FDM que a gente vai discutir são as impressões feitas com fusão de filamento, derretimento de filamento. Depois a gente vai passar pelas tecnologias de estereolitografia, SLA, as impressoras ditas DLP, MSLA, PolyJet e, por fim, as SLS, a sinterização seletiva a laser. Então, são muitas letrinhas, você pode confundir um pouquinho isso, mas você vai ver que não é tão complicado assim, tá? E a gente vai discutir isso nessa sequência de slides. Bom, a primeira aí é a modelagem por fusão e deposição, que é a tecnologia FDM, também conhecida como FFF. Tá? Alguns trabalhos utilizam essa terminologia. Tá? Mas nada mais é do que um filamento de material termoplástico sólido que é empurrado através de um bocal aquecido, derretendo no processo. E então a impressora deposita o material em uma plataforma de construção ao longo de um caminho pré-determinado, onde o filamento resfria e solidifica para formar um objeto sólido. Nesse esquema fica talvez mais claro para você entender. Nós temos uma plataforma que em algumas impressoras de filamento essa plataforma é imóvel. Tá? Ela fica estática e esse bico ejetor ele anda ali nos 3 planos do espaço. Algumas impressoras em que a plataforma fica móvel, o bico só anda em 2 direções e a plataforma cuida do eixo Z. O material que é possível imprimir nesse tipo de tecnologia, existem vários componentes, por exemplo, o PLA, ABS, PETG, filamento flexível, fibra de carbono, tem alguns filamentos que imitam madeira, tem um filamento mais resistente chamado Tritan. Então, vai depender de qual empresa você está comprando filamento, que vai ter aí essas características. Na odontologia, na ortodontia, é muito comum imprimir em PLA e ABS. Tá? É muito comum imprimir em PLA e ABS. As impressoras que eu vou te mostrar utilizam a PLA, ABS tranquilamente e até outros filamentos aí se você quiser. Tá? Nesse vídeo esquemático mostra, nesse caso dessa máquina, a plataforma sobe e desce e o bico ejetor aquecido ele anda só nos 2 planos, nos outros 2 planos. Então o filamento entra nesse cabeçote aquecido e esse bico ele vai andar no que está predeterminado lá no fatiamento, depositando o filamento derretido camada por camada. Tá? Então existe uma programação pré-determinada, um caminho que ele vai seguir e se o objeto vai sendo construído camada por camada, no final você vai ter ele 3D, um objeto pronto para você poder utilizar. É assim que funciona uma impressora de filamento, uma impressora da tecnologia FDM. Bom, você deve conhecer algumas características a respeito desse tipo de tecnologia. Uma delas é a questão do bico, do diâmetro do furo do bico ejetor. Tá? Nós temos diâmetros variados, muito comum, 0,2, 0,3, 0,4, até de 1 milímetro. Em geral, a maioria das impressoras vem com bico com diâmetro 0,4. Tá? Mas lembrando, esse 0,4 não é a altura mínima da camada.
né? O que determina a altura mínima da camada é a altura da plataforma com o bico ejetor. Agora, a deposição, né, o volume depositado por vez, aí sim influencia o tamanho do bico. Tá? De maneira geral, menor visibilidade de camada quando você diminui o diâmetro do bico ejetor. Pois bem, como que funciona, né? Qual que é essa relação entre a altura de camada e a pressão? Tá? Como eu te disse, em geral, o tamanho do bico é de 0,4 milímetros e a altura da camada tem que ser menor do que o diâmetro do bico. O que pode acontecer? Se você abaixar muito, você vai espremer, esmagar cada camada que vai sendo depositada. Agora, se você deixar uma camada muito alta, o que vai acontecer é uma baixa fusão entre essas camadas, né? O ideal é você trabalhar entre 50% até 80% do diâmetro do bico para você poder ter a sua altura de camada. Um bico ejetor de diâmetro 0,1, por exemplo, você poderia trabalhar com uma altura de camada de 0,05, né? 50 microns, que é a mesma altura de camada que a gente utiliza nas impressoras de resina, nas impressoras que utilizam resina fotopolimerizável, tá? Então, olha só, você consegue ter altura de camada semelhante às alturas de camada das impressoras de resina. A questão é que quanto menor a altura da camada nesse tipo de tecnologia, FDM, vai dar muito mais trabalho, a questão mais do tempo de impressão do seu objeto, né? Tanto é que a gente imprime com altura de camada de 0,1 mesmo, tá bom? E aí o bico pode ser 0,2 ou até um pouquinho maior, tá certo? Pois bem, outra coisa importante nesse tipo de tecnologia é a boa adesão que o modelo tem que ter. Na verdade, a primeira camada tem que ter na plataforma, né? Muitas impressoras dessa tecnologia, eles têm a mesa aquecida, né? A mesa aquecida facilita a apreensão da primeira camada na plataforma. Então, a mesa aquecida já é um artifício que ajuda. Outras coisas que você pode utilizar é mudar a superfície. Muita gente coloca vidro porque aí você consegue ter uma boa condução térmica e também é possível você utilizar sprays que aumentam a adesão da primeira camada na plataforma. Além disso, você consegue uniformizar, né? A plataforma, com o tempo, você tirando com espátula os objetos, descolando, ela pode ficar irregular. E a plataforma irregular, ela pode ter problemas de adesão da primeira camada. Por que eu estou enfatizando tanto essa questão da primeira camada? Porque a primeira camada ela vai ser suporte para as demais camadas, obviamente, do seu objeto. Então, a próxima camada, a segunda camada, ela já vai aderir no material que ela está colocando, né? É muito mais fácil. O problema é a primeira camada, é a adesão numa superfície que não é parecida, né? Então, essa questão é importante. Algumas impressoras eu vou te mostrar agora que utilizam essa tecnologia FDM. A muito conhecida dentro da ortodontia até, a Flashforge Finder, né, uma impressora pequenininha, tem uma plataforma pequena, mas ela é agradável do ponto de vista estético, né? Ela é bonita, ela ocupa menos espaço no consultório. Muita gente tem, muitos colegas que eu conheço utilizam a Flashforge Finder para imprimir modelos 3D. Tem todo um esquema de você remover, de comunicação com o computador via Wi-Fi. Ela é bem interessante, tem um custo bastante acessível essa impressora aí. Seria uma impressora para você começar, tá? Temos a Up Mini, né? Essa aqui é a versão 2, uma impressora também que utiliza a tecnologia FDM. Agora ela é fechada, né? Você tem condições de controlar a temperatura. Você vai ver que essas impressoras FDM, algumas têm fechada e outras abertas. O fechado é interessante, primeiro pela questão do barulho, segundo, porque alguns tipos de material, eles entram em fusão com muito mais temperatura, com uma temperatura maior. E esses sistemas fechados ajudam o bocal a entrar mais rapidamente na temperatura de fusão. Por exemplo, fundir PLA é mais fácil do que fundir ABS. ABS, a temperatura de fusão do ABS é muito mais alta do que a fusão do PLA, tá? E aí essas impressoras fechadas seria mais fácil atingir essas temperaturas. A Up Mini também
ela tem esses sistemas, né, integrados com o computador, via Wi-Fi, impressão via Wi-Fi, painel sensível a toque. Essa especificamente também tem um suporte para você guardar o filamento, ele não fica exposto. Outra questão interessante comentar é a exposição do filamento ao ambiente, né? Normalmente você coloca esse carretel que tem 1 kg, só que se ele fica exposto ao ambiente muito tempo, ele começa a ressecar, ficar quebradiço. E se ele ficar com essas características, pode acontecer de entupir o bico. Se acontecer essa fratura, pode acontecer de entupir esse bico. Então a gente tem que tomar cuidado com a qualidade dos filamentos que a gente trabalha nesse tipo de tecnologia, nesse tipo de impressora, né? Sempre prefira filamentos de boa qualidade, e se você não for utilizar, sempre guarde tentando vedar embalagens que vedam esse material do ambiente externo, tá? Essa outra impressora aqui, a Ultimaker 3, que é uma das grandes empresas aí da impressão 3D, muito parecida com a Flash Forge, né? Ela é aberta. E aí a gente está entrando agora em um grupo de impressoras FDM de um porte de intermediário para grande, né? De repente não é interessante você ter elas dentro do consultório, expostas. Enquanto as menorzinhas, a gente pode até deixar elas expostas ali para o paciente no consultório, né? É uma questão de marketing, do paciente vê-la trabalhando, ele acha interessante, quer saber, mas é dentro das impressoras menores, que ocupam menos espaço. Agora eu vou mostrar para você algumas impressoras que são já maiores. Se o seu fluxo ele é maior de produção, né? Por quê? Porque essas impressoras elas vão ter uma área de impressão maior, como a Prusa, a i3, né? MK3S, né? Essa Prusa. Temos a Creality Ender 3 V2, muita gente usa ela, tá? Muita gente fora da odontologia, fora da ortodontia. É uma impressora aí muito conhecida para quem faz prototipagem aí para diversas outras áreas. Mas para a odontologia, para o consultório, ela é grande demais, só se você guardar ela num laboratório, né? A grande questão é que a plataforma é maior e ela vai ocupar mais espaço, né? Obviamente. A Tronix XY2, outra marca conhecida. A da Anet, né? A Anet ET4 também. Percebam que o desenho delas é bastante parecido, né? Alguns têm a plataforma móvel, outros não, outros modelos não, né? Como eu te mostrei. A N-Cub, que também faz impressora FDM, né? Por exemplo, a i3 é uma das impressoras de FDM da N-Cub, que provavelmente você conhece a N-Cub pelas impressoras de resina, né? Não pelas impressoras de FDM, mas ela também tem a linha de tecnologia FDM. Até a Elegu, né? A Elegu também foi muito conhecida, é muito conhecida por impressoras de resina, mas ela também tem a Elegu Neptune 2, que é da tecnologia FDM, tá? A GT Max também, que é uma empresa brasileira, fabrica impressoras 3D, e o legal delas é que ela é fechada, né? Então você consegue trabalhar com materiais com alta temperatura de fusão, diversos materiais, e aí isso aí controla também fora o ruído, tá? Entre as impressoras FDM, é bom explicar essa questão aqui. Muitas delas trabalham, a maioria delas trabalham no sistema cartesiano, né? A plataforma, ou ela sobe, ou a plataforma faz o X e o Y, e o bico faz o Z. Aqui, eu estou mostrando para você que existe uma outra forma de impressora FDM, que é o do estilo chamado Delta, né? O formato Delta. O que é isso? O bico ejetor, ele já cuida de tudo. Ele faz o eixo Y, X e Z, tá? De uma maneira aí automática. E a plataforma simplesmente ela fica estática, tá? Por exemplo, a N-Cub 3D Cossel, ou Cossel, como queira, né? Ela é uma impressora Delta que trabalha com coordenadas aí, nos 3 planos do espaço para o bico ejetor, não para a plataforma. É bastante interessante. E elas são muito ágeis, tá? Essas impressoras Delta, elas são conhecidas por serem mais ágeis do que as impressoras do tipo cartesiano, que seguem a movimentação no plano cartesiano. Pois bem, uma questão dessas impressoras FDM,
E também, para outras tecnologias, é a questão de produzir objetos só de uma cor, tá? E aí eu trouxe para você uma curiosidade aqui, um equipamento que é acoplado nessas impressoras FDM e que permite você utilizar filamentos de várias cores ou, de repente, até vários materiais no seu objeto. Esse equipamento é chamado Palette 3 Pro. Vamos ver um videozinho aqui mostrando o funcionamento desse equipamento, tá? Você acopla ali os diferentes tipos de filamento, as cores, e aí nós temos ele ligado. Essa é a versão 3 e essa outra é a versão 3 Pro. Internamente, esse equipamento tem um motor e tem um sistema computacional que puxa o filamento adequado para determinado momento. E ele funde com outro filamento que estava lá anteriormente, produzindo peças de várias cores. E de repente você pode produzir peças de vários tipos de materiais, né? Pode ser muito interessante aí para a sua aplicação. Olha lá, cor vermelha, laranja, amarelo e vários objetos aí que é possível imprimir com impressora de filamento e o objeto sair colorido. É interessante, é uma aplicação interessante para odontologia. Para ortodontia a gente não precisa tanto disso, né? Seria mais para outras aplicações. Filamentos flexíveis, muito legal. Durante a minha pesquisa de material para essa aula eu encontrei esse equipamento muito interessante. Bom, sobre essa tecnologia FDM, o que a gente pode falar de vantagens e desvantagens? Vamos começar pelas vantagens, tá? O equipamento ele é relativamente simples de operar e de se fazer manutenção preventiva, tá? É bem mais simples do que as outras tecnologias que eu vou mostrar aqui para você. Também é mais acessível do que outros modos de impressão 3D. As impressoras FDM costumam ter um preço mais acessível, principalmente aquelas menores. O processo é relativamente limpo e não requer o uso de produtos químicos fortes. Você vai ver que nas impressoras de resina tem todo um processo de pós-impressão que a gente tem que seguir. E esse aqui não tem um processo de pós-impressão. O objeto terminou de ser impresso, você já tem acesso a ele, você já pode manuseá-lo, tá? Todo o processo acontece em uma única estação. Não é necessário o uso de equipamento extra também nessa questão de pós-processamento, tá? Dispõe de uma ampla gama de materiais, alguns com diferentes propriedades de engenharia. Eu já falei para você que é possível a gente imprimir com vários tipos de filamento. Agora, sobre as desvantagens. Nesse tipo de tecnologia, como é uma camada por camada e ela espreme, né, ela é pressionada, as linhas das camadas de impressão elas ficam visíveis, né, principalmente se você utiliza a altura de camadas maiores. A qualidade da adesão da camada pode influenciar na resistência mecânica da peça, né? Então, as propriedades mecânicas ditas anisotrópicas. Então, se você vai imprimir um objeto que tem que ter bastante resistência, nunca as suas camadas de questão de quebra, de fratura, elas têm que ser naquela direção. A gente costuma mudar a direção do objeto na plataforma de impressão para que não tenha a possibilidade de descolamento dessas camadas durante estiramento, por exemplo. Pode ser necessário um acabamento manual da peça, né, impressa, para você remover aquelas linhas. Quando você remove o suporte também, ele fica muito evidente. Pode ser que você precise de fazer um acabamento. Agora, nas impressoras 3D de resina, a gente já tem uma superfície bastante lisa e geralmente a gente não preocupa com essa questão de acabamento superficial, tá bom? Muito bem, vamos agora falar da tecnologia SLA, também chamada de estereolitografia. Tá? Esse termo ele se refere a uma diversidade de impressoras 3D que atuam com laser e resina líquida. Tá? Nos pontos atingidos pelo laser, o material endurece e vai tomando a forma desejada. Vou mostrar para você um esquema aqui. Ó. A gente tem duas possibilidades de desenho desse equipamento. Quando a gente tem a plataforma abaixando, né, o objeto submergindo na resina líquida, você tem esse desenho do laser por cima. Então, olhando aí esse esquema na parte superior do desenho, a gente tem um laser que bate em um espelho e esse espelho reflete o laser na resina. Ali embaixo a gente tem um tanque de resina, tá? E esse laser vai polimerizando
a camada superficial ali. E aí, na próxima camada, a plataforma desce, a camada que já foi impressa, ela submerge na resina e fica exposta a uma nova camada para ser polimerizada. Então é assim que funciona nesse tipo de desenho, né, de equipamento. Mas também a gente tem alguns que são o contrário, né? O laser vem de baixo, bate no espelho e polimeriza a primeira camada, que no caso é um fundo do tanque. Não é a camada superficial do tanque, é o fundo do tanque. Então esse tanque ali, ele é transparente, é feito com material transparente e aí a plataforma ela fica em íntimo contato ali com o fundo do tanque. À medida que o laser bate e vai polimerizando a resina gruda na plataforma e essa plataforma vai subindo à medida que vai camada por camada sendo polimerizada. É assim que funciona essa impressora SLA. Então, o material que a gente utiliza é uma resina de fotopolímero, tá? De altíssima precisão. As impressoras SLA, elas são mais caras, por conta da tecnologia mesmo, né? Essa tecnologia ela é cara. Esse laser exige um alto equipamento, esse espelho que trabalha direcionando a luz, ele é muito avançado, né? Uma tecnologia bastante avançada. Eu vou mostrar para você então um vídeo mostrando um exemplo, né, de funcionamento de uma impressora como essa. Seria o primeiro esquema que eu mostrei, com o laser vindo por cima. Então, olha lá, ó, ele bate na camada superficial, polimeriza e quando termina essa camada, a plataforma vai descer. Tem um sistema, né, um elevador que abaixa, renova a camada superficial e no final você tem o objeto emergindo aí desse tanque de resina, ele pronto, né? São impressoras desse tipo, com esse desenho, elas são mais industriais do que as que a gente pode utilizar na ortodontia, no consultório de odontologia, que é com a tecnologia com laser vindo por baixo. Então, olha, perceba aí, o laser vai direcionado pelo espelho e cada partezinha do objeto ele vai polimerizando, né? Aí, camada por camada, renovando a resina e ele abaixando, renovando e abaixando. Olha aí, no final a plataforma sobe e a gente recolhe o objeto pronto e faz o pós-processamento, que eu vou mostrar para você numa próxima aula, tá? Então isso aí seria máquinas mais industriais. Aqui no nosso dia a dia, mesmo da odontologia, da ortodontia, a sequência é do laser por baixo, né? Normalmente é assim. E as mais comuns que a gente tem, equipamentos desse tipo, SLA, que usam laser, são as impressoras da Formlabs, que é a Form 3 e a Form 2. A 3 é a mais nova e a 2 é um pouquinho mais antiga, né? Aqui um vídeo de uma das impressoras da Formlabs, mostrando o equipamento, né? Essa aí é a 2, é o vídeo de divulgação da 2. Então a plataforma baixa, né, entra no tanque e aí o laser bate no espelho, num conjunto de espelhos, né, direcionado ali para o nosso objeto. Olha lá. Então a gente consegue ver o laser, a plataforma sobe, renova ali a camada de resina e aí vai fazendo a polimerização de cada parte do objeto. É bom comentar que essa tecnologia, ela costuma ser mais lenta do que outras que eu vou mostrar, tá? As SLAs, o laser tem que passar por cada parte do objeto. Então, se a gente tem muito objeto, aí ele vai demorar mais tempo para terminar de imprimir. Você percebeu que tem um sistema de reabastecimento automático, essa impressora, né? E no final você tem um objeto com altíssima qualidade, né? Altíssima acurácia. Algumas vantagens e desvantagens, então, dessa tecnologia. Algumas das vantagens das impressoras SLA é que possui capacidade de imprimir peças com geometria complexa, com alto acabamento superficial, né? É possível imprimir vários materiais com propriedades diversas. E dentre as desvantagens é que é necessário curar as peças no pós-processamento para atingir as propriedades máximas. A gente vai ter uma aula de pós-processamento dessas impressoras de resina
separadamente, a gente não vai discutir isso aqui, tá, nessa aula. É necessário usar luvas para operar as resinas. Se derramadas na área de trabalho, é necessário realizar a limpeza com álcool isopropílico, visto que as resinas são pegajosas e podem ser nocivas à saúde. A gente tem resinas biocompatíveis, mas em geral as resinas têm uma certa toxicidade. O processo de impressão é mais lento que outras tecnologias, porque lembra muito uma impressora de FDM, né? A maneira como o bico trabalha. Então o laser trabalha com uma forma semelhante. Então pode ser que leve mais tempo do que outras tecnologias. E não é possível combinar vários materiais ou cores em uma única impressão. Tá certo? Pois bem, vamos para a próxima tecnologia, que é a DLP, né, que é o processamento por luz digital. Bom, é uma tecnologia muito semelhante à SLA. Por muito tempo, o pessoal chamava as impressoras DLP de SLA DLP. Tá? Porque, querendo ou não, a SLA é uma tecnologia que envolve processamento por luz, né? E as DLPs também usam processamento por luz. Só que as SLAs, elas foram se restringindo às que utilizam laser, e as DLP, elas utilizam luz ultravioleta. Tá? Então, é uma tecnologia que atua com um projetor de luz ultravioleta de altíssima resolução. Geralmente é Full HD, tá? E resina líquida. É projetada uma camada inteira do objeto a ser impresso no fundo do tanque de resina. Então, se você já viu aquele vídeo das SLAs que o laser vai desenhando o objeto, aqui já é diferente. Nessa tecnologia, um projetor projeta a luz da camada de forma instantânea e completa. Tá? Então, a resina é polimerizada a camada inteira naquele momento. Por isso, as impressoras DLPs e as que utilizam tecnologia semelhante de impressão de camada inteira, elas são mais rápidas do que as tecnologias FDM e SLA. Tá? Aqui uma foto esquemática mostrando como que funciona. Nós temos um tanque de resina semelhante à tecnologia SLA, e aí uma plataforma que vai subindo e descendo dentro desse tanque. Embaixo nós temos um projetor de altíssima resolução que projeta toda a camada a ser impressa no formato de luz UV no fundo do tanque. Tá? E aí esta camada se adere à plataforma e a plataforma sobe para deixar resina escoar para a próxima camada, para polimerizar a próxima camada, e aí em seguida o projetor faz a camada seguinte. Então ele acende, ele apaga, a plataforma sobe e ele acende de novo quando tem uma nova camada de resina ali no fundo do tanque. É assim que funciona as impressoras DLP. As mais famosas dentro da nossa área, tá? Dentro da odontologia, da ortodontia, são as impressoras da Sprint Ray. A Sprint Ray Moonray S, que é a mais velha, né, que popularizou há um tempo atrás, né? Muita gente começou na ortodontia digital, na questão dos alinhadores in-house, foi com a Moonray, porque é um equipamento de altíssima durabilidade e te dá modelos de altíssima definição. E o modelo mais novo da Sprint Ray é a Pro, né, que tem uma capacidade um pouquinho maior, uma velocidade maior, é um equipamento mais atualizado. Nesse vídeo aqui mostra um pouquinho do novo modelo, né, a Sprint Ray Pro. Tem duas subdivisões, se eu não me engano, a 55 e a 95, tá, da Sprint Ray Pro. E aí esse projetor que é a grande questão, né? É um projetor de altíssima definição, muitos pixels. E quando a gente trabalha projetando a imagem, o tamanho do pixel influencia. A verdade é essa. Então, quanto menor o pixel, maior o detalhamento. É assim como a televisão. Se a gente tem uma televisão Full HD ou uma televisão inferior, a gente tem tamanho de pixel variando. A Full HD, o tamanho do pixel é menorzinho, né, naquela dimensão. E aí, menor o ponto de luz, mais detalhamento, né, mais resolução a gente tem. Outra impressora DLP também famosa aqui no Brasil é a Flashforge Hunter. Ela usa tecnologia DLP para poder produzir os modelos e tem um custo um pouco inferior em relação às impressoras da Sprint Ray. Tá?
Algumas vantagens e desvantagens dessas impressoras DLP, tá? As vantagens é que as peças com geometria complexa, com acabamento superficial de altíssima qualidade e alto nível de detalhamento. Então as DLPs são excelentes para a gente ter alta resolução, tá? Alta resolução. Vários materiais com propriedades diversas são possíveis de imprimir, né, nesse método, e as desvantagens são as mesmas que utilizam resina, né? É necessário curar as peças no pós-processamento para atingir as propriedades máximas, é necessário usar material de segurança quanto à questão tóxica das resinas, estruturas de suporte são quase sempre necessárias, né, porque deixa marcas na superfície da impressão. A gente vai falar um pouquinho dessa questão de suportes, o que é numa aula de fatiamento. E também não é possível combinar vários materiais ou cores em uma única impressão. A gente tem condições de imprimir o objeto todo naquele material, mas se você quiser diferentes materiais, diferentes cores, você vai ter que trabalhar dividindo esse objeto em impressões separadamente, tá? E agora, fazendo um paralelo dessas duas tecnologias, a SLA e a DLP, quanto à fonte de luz, você consegue ver que a SLA utiliza uma fonte de luz laser pontual, enquanto a DLP usa um projetor, em que ele projeta toda a camada, né? Isso aí vai influenciar numa questão de superfície, tá? Por exemplo, a SLA, que utiliza um laser, é um laser pontual, enquanto a DLP trabalha com pixel, né? Então, quanto maior esse pixel, menos detalhamento a gente vai ter. E por isso que os projetores estão se aprimorando, melhorando ao longo do tempo, para tentar reduzir esse tamanho de pixel. Dessa forma, sabendo que a fonte de luz trabalha de forma diferente, né, o laser e o projetor, as SLAs, elas conseguem ter um arredondamento melhor do que as DLP, tá? E por isso que essas impressoras DLP e tudo que veio depois delas, que também utilizam pixel, né, luz UV, elas têm uma tecnologia incorporada na impressora ou no software delas, que é o efeito anti-aliasing, né? Aquele serrilhado das curvas, ele é minimizado com pixel no tom cinza, não preto, não branco, num tom cinza, que dá esse aspecto aí melhor. Para você ter uma ideia, olha como que era antes essa tecnologia DLP sem o anti-aliasing, né? Então você consegue ver as linhas nesse objeto que é predominantemente curvo, né? Agora com o efeito anti-aliasing, você não consegue ver tanto assim, né? Melhorou bastante. E quanto à qualidade, a gente sabe, né, que as SLAs e DLPs, elas têm diferença. A SLA com a fonte de luz circular pontual, você tem um detalhamento muito bom ali e que é diferente das DLPs, a gente sabe, tá? Bom, vamos agora para uma outra tecnologia que é muito parecida com a DLP, que é a MSLA, também chamada de LCD LED, tá? Eu vou explicar para você um pouquinho sobre essas diferenças, tá? Essa tecnologia, primeiro, ela é mais barata, tá? E é a tecnologia que as impressoras de baixo custo usam. E que fez com que as impressoras 3D popularizassem aí na ortodontia, na odontologia, tá? Elas atuam como uma fonte de luz UV numa tela LCD e atua também na resina líquida, obviamente, né? O LCD, ele cria uma máscara que permite que a luz passe com a forma da camada do objeto a ser impresso. Então é assim, ó, em vez de um projetor ele já projetar a camada toda no fundo do tanque, uma fonte de luz muito mais barata, uma fonte de luz de LED, fonte de luz UV, LED, né, por isso que tem o nome LED, é um LED, ou um arranjo de LEDs nas impressoras mais novas, mais atuais, não é mais fonte pontual ou duas fontes de luz UV. Agora é um arranjo de LEDs. Esses LEDs são baratos, né? E aí essa fonte de luz, ela projeta essa luz num LCD. E esse LCD, ele vai acender ou apagar o pixel desse LCD, determinando a forma do objeto. Então, só vai passar essa luz no pixel que esse LCD liberar,
tá? E assim polimeriza a camada no fundo do tanque. Tá? LCD é muito mais barato do que um projetor de altíssima definição que as DLPs usam. Tá? Então, o LCD, hoje a gente tem LCDs monocromáticos com uma definição 4K, 8K, mas sempre a intenção dessa tecnologia MSLA foi baratear, permitir que mais pessoas tenham acesso às tecnologias de manufatura aditiva. Tá? Porque não é interessante para uma empresa usar equipamentos muito caros, assim ela não vai competir, ela vai competir com impressoras DLP. Né? Então, nesse esquema, mostra justamente as diferenças, né, entre SLA, DLP e as MSLA ou LCD ou LED. Tá? Tudo isso são sinônimos dessa tecnologia. O termo MSLA é de Mask SLA, por isso que tem o M, que usa máscara, né? A SLA utiliza um laser que bate num espelho que é projetado no fundo do tanque de resina polimerizando. A DLP usa um projetor que já projeta diretamente no fundo do tanque a camada inteira. E as LCDs, a luz passa por um LCD, o LCD barra parte dessa luz e deixa passar só o que interessa para a questão da camada do objeto. E é por isso que a gente tem uma degradação desse LCD ao longo do tempo. Né? É outra coisa que é bom comentar. A fonte de luz ela incide completamente no LCD. E o LCD tem componentes orgânicos que com o tempo, com a reação exotérmica de polimerização, com a luz batendo lá e sendo totalmente absorvida, nos pontos é aquele que não se deseja que a luz passe, o LCD absorve. Né? Totalmente aquela luz. Então ele vai sofrendo um processo de degradação ao longo do tempo. E por isso a gente costuma comprar sobressalentes essas telas. Né? Essa tela tem uma durabilidade muito menor do que um projetor, do que uma fonte de laser. Tá? A gente vai discutir isso um pouquinho mais em outras aulas. Deixa eu te mostrar aqui como que funciona. Esse aí seria um vídeo da Photon Zero, que é uma das máquinas da Anycubic. Então, a Zero tem duas fontes de luz, de LED, né? Para você ter uma ideia. A Photon inicial só tem uma fonte de luz. E aí, na Photon Zero, que foi uma impressora depois, posterior à Photon normal, aí eles colocaram duas. Mas hoje eles têm um arranjo, eu vou mostrar daqui a pouco. Mas a ideia é justamente essa. Eles projetam uma luz UV que passa por um LCD e que o LCD vai permitir só passar a luz do objeto a ser desenhado. Tá? Agora o que a gente tem nas novas impressoras da Anycubic e muitas outras é uma matriz de fonte de luz. Tá? Porque um grande problema que a gente tinha nessas fontes de luz pontual eram objetos que ficavam na plataforma muito afastados do centro. Então não chegava luz suficiente nos extremos. E aí a gente tinha problemas de modelos feitos nos extremos, com distorção ou até descolamento da plataforma. Agora com esse arranjo de matriz, a gente tem uma fonte de luz completamente ali no LCD, né? E aí consegue ter mais potência, inclusive nos extremos, tá? Pois bem, vou mostrar para você como que funciona a Anycubic, por exemplo. Aí está carregando, desce uma plataforma, né? Ela entra em contato lá com a camada mais profunda e aí sobe e desce, cada camada sendo projetada lá no fundo do tanque e para você ter o seu objeto. Né? Bom, quais equipamentos mais comuns que a gente pode encontrar aí no mercado, os mais famosos, que utilizam essa tecnologia MSLA? Por exemplo, as impressoras da Frozen, elas são excelentes, são as mais rápidas. Eu vou mostrar para você num comparativo de velocidade. As Frozen são as mais rápidas. Então esse modelo aqui que eu estou mostrando, a Sonic Mini 4K, ela é uma impressora MSLA bastante rápida. E o lançamento deles atualmente é a Frozen Sonic Mega 8K. Né? Olha o tamanho do pixel que ela vai produzir.
Então o nível de detalhamento, de resolução desse modelo a ser impresso vai ser muito maior do que as outras impressoras que a gente trabalha, porque a maioria dessas é 2K. E a Anycubic, a mais nova, né, que a gente tem, ela é 4K, para você ter uma noção. Então, essa 8K aí, a Sonic Mega 8K, vai vir com uma qualidade extrema, fora que ela é grande, né, com uma grande capacidade de impressão. Falando da Elegoo, que é outra empresa bastante conhecida de impressoras MSLA, a primeira impressora que eles lançaram dessa tecnologia foi a Elegoo Mars, tá? E logo depois eles foram melhorando algumas questões, foi lançando outras versões, a Elegoo Mars 2, a Elegoo Mars 3 e também nós temos a Elegoo Saturn, tá? Que ela é bem maior. Foi feita para concorrer com a Mono X da Anycubic. Então a gente até brinca que quando lançaram a Saturn, a Anycubic lançou também a Mono X. Foi meio que junto. Outra empresa bastante conhecida no meio de impressão 3D é a Creality. Mas a Creality ela ficou famosa não foi com as impressoras de resina, foi com as impressoras de filamento, as FDM. Tá? E logo depois, obviamente, ela viu o mercado aquecendo, aumentando e desenvolveu seus equipamentos de resina, no caso usando a tecnologia MSLA. Então a primeira foi a Creality LD, a 002R. Depois eles foram melhorando, né, alguns aspectos, os componentes, a velocidade, e aí temos a Creality LD 002H, a LD 006, que ela é um pouco maior, né? E o sistema mais atual deles, né, um lançamento seria o Alloy Sky, da Creality Alloy Sky, tá? Que é uma impressora também de um porte maior, né, com mais tecnologia e é um equipamento mais novo deles. Outra empresa famosa é a Wanhao, tá? A Wanhao também ficou famosa pelas impressoras FDM e viu o mercado nas impressoras de resina. Então eles têm esse modelo aí chamado Duplicator D7 Plus, que é muito parecido com os outros modelos, né, que eu já havia mostrado. A Nova 3D tem uma impressora mais nova deles, que é a 3D BN4 Mono, né, é um LCD monocromático. Tá? O LCD ser monocromático permite uma capacidade de durabilidade muito maior, tá? Do que os LCDs comuns que começaram, né, RGB. Os LCDs monocromáticos serão agora uma tendência. Nenhuma impressora mais vai trabalhar, pelo menos as MSLAs vão trabalhar com LCD RGB. Tá? Vão trabalhar com LCD monocromático que tem uma durabilidade muito maior, né? Um nível de degradação mais lento. Temos um outro modelo aí de impressoras de resina, MSLA. A Prusa, que também é famosa com impressoras FDM, ela tem o seu modelo MSLA, né, que é a Prusa SL1S, né, bastante rápida. E agora entramos nas linhas de impressoras da Anycubic, que talvez hoje seja a mais conhecida, pelo menos no nosso meio da ortodontia brasileiro. Tá? A Anycubic Photon foi a primeira, inclusive a minha primeira impressora é a Anycubic Photon, eu ainda tenho ela. Depois veio a impressora Photon S, que eles melhoraram bastante alguns aspectos. Por exemplo, a capacidade de filtragem de ar. Eles têm um filtro de carvão ativado, colocaram nela. Né? O eixo que sobe dessa plataforma, que antes era simples na Photon, agora na S, eles duplicaram, dando mais estabilidade para a plataforma. Fora que ela é um pouquinho também melhor em outros aspectos de questão de velocidade, de impressão, por exemplo. E aí, eu não sei porquê, a Anycubic lançou uma impressora depois da Photon S, que eles já tinham melhorado tudo, já corrigiram os erros da Photon normal. Eles lançaram a Photon Zero. A Photon Zero, ela é menor do que a Photon normal, voltou a ter eixo unitário, que isso atrapalha na estabilidade. E a área de impressão é menor, obviamente. Tá? Eu imagino que esse modelo foi lançado para baratear, para dar mais acessos às pessoas a terem uma impressora 3D. Tá?
porque realmente assim, a S era mais caro que a Photon normal. E a Zero, ela veio num preço menor do que a Photon S. Não foi para concorrer com a S, foi para popularizar mais a impressora, né? As impressoras MSLA, imagino assim, tá? Mas já teve um avanço na questão da plataforma. Perceba que a plataforma utiliza um sistema de calibração que é o mesmo, ou pelo menos é parecido com o sistema que a gente usa hoje, mais moderno, que simplifica demais. Então talvez seja também um teste, né, de evoluções que viriam depois da Photon Zero. E aí, mais recentemente, né, já tem um tempo que foi lançado, mas não faz tanto tempo assim, a Anycubic lançou a Photon Mono, né? Dali para frente foram LCDs monocromáticos. A partir dessa, a Mono SE Special Edition, né? Que é uma impressora fechada, muito semelhante à S, à Photon normal, e que agora tem uma plataforma maior, um eixo duplo melhorado em relação à S, e a forma de calibração da plataforma também muito mais simples de ser feita. Tá? Então, uma ótima impressora hoje para você poder adquirir. Tá? A Mono SE, por quê? Dos lançamentos novos da Anycubic, a Mono SE, a Mono e a Mono X, ela é mais rápida. Ela faz, se eu não me engano, 80 milímetros por hora. Né? Se você pensar que um modelo horizontal ele tem cerca de 20 milímetros, faz as contas aí, o tanto que ela pode produzir vários modelos horizontais, né? A plataforma, o tanto que couber nessa plataforma, ela consegue fazer muito rápido. Bom, junto com a Mono SE veio a Mono, né? Que é uma impressora que eu diria carro-chefe deles hoje, da Anycubic, que é a Mono. E aí as outras, o pessoal, o público tem públicos específicos para ela, que é a SE e a Mono X. Tá? A Mono que realmente o pessoal tem comprado mais, imagino. E temos a maior delas, né, que é a Mono X, que é a impressora atual minha, que eu comprei tem pouco tempo. Estou adorando. Ela tem uma plataforma gigantesca. A gente consegue fazer aí 18, 20 modelos verticais numa vez só. Ela é rápida também, não é tão rápida quanto a SE, mas ela é rápida. E tem uma facilidade de calibração tremenda, né? Fantástica. Eu gosto muito, é a impressora que eu tenho mais gostado atualmente de utilizar. Tá? Então, a respeito especificamente da Mono X, ela tem agora um fechamento por uma cuba, né? Muitas impressoras fazem isso. Quem está acostumado com as fechadas tem um pouquinho aí de dificuldade na transição, mas nada muito relevante. Aí ela é mais rápida, né, obviamente, do que as anteriores, tem um duplo eixo, bastante seguro e estável, tem uma matriz de luz gigantesca, né, um arranjo de luz, de LEDs de luz UV, e você pode controlar também ela de forma remota. Tem uma anteninha que você acopla nessa plataforma para poder utilizar ela ou controlar o que está sendo impresso por meio do celular. Vou mostrar um videozinho aí, ó, da divulgação da Mono X da primeira vez, né, que eles lançaram. Então, falando aí do LCD 4K, grande, né, de 8.9 polegadas, uma matriz de alta performance, faz 60 milímetros por hora, um sistema de ventilação bacana, a possibilidade de você controlar a sua impressora via Wi-Fi, né, e é bastante estável. É a impressora que eu tenho utilizado mais. O que costuma vir nas impressoras, né? O pacote. Esse aí é o conteúdo que vem no pacote da Photon, que foi minha primeira impressora. Então, vem a plataforma, a fonte, o tanque, que também é conhecido como VAT. Né? Você vai ver esse termo bastante nas descrições das impressoras. Perceba que o tanque tem uma película ali transparente, né? Tem um manual, um botãozinho, um puxador para você prender na tampa para poder abrir e fechar. Normalmente, no início, vinha com uma resina para você já usar, mas as versões mais atuais não estão vindo mais com pendrive, como está mostrado aí, e não estão vindo também com a resina. Tá? Você tem que comprar o pendrive e comprar a resina a mais por fora. Né? Material de biossegurança, parafusos sobressalentes, isso é importante
porque pode acontecer de você perder durante as trocas do filme plástico do fundo do tanque. A gente costuma trocar, tá? Eu vou explicar isso para você numa próxima aula. Vem uma espátula de silicone, né, no caso, pode vir ou não filmes transparentes sobressalentes, a minha não veio. E as chaves de troca, né, desses equipamentos. De maneira geral, vamos falar algumas vantagens e desvantagens. As desvantagens você já conhece, que são as mesmas das outras tecnologias que usam resina. Mas as vantagens, por exemplo, a tecnologia é muito mais barata de ser produzida e para a realização de manutenção. Vocês vão ver que os equipamentos de manutenção são baratos. Excelente custo-benefício para os objetos impressos, né? E existem diferentes tipos de resina para várias aplicações. Você pode fazer resina para placa biorrelaxante, você pode utilizar resina para colagem direta, resina flexível, biocompatível, você pode usar resina específica para produção de modelos e assim vai, né? Tem vários tipos de resina. As desvantagens é que é preciso curar, igualzinho às outras tecnologias de resina, utilizar equipamentos de proteção. A resolução dos objetos impressos é inferior às tecnologias SLA e DLP, tá bom? É bom deixar claro, tá? A resolução, que é a capacidade de imprimir o menor detalhe, tá bom? Quanto mais resolução, maior o nível de impressão de detalhe. A nossa impressora MSLA, ela não tem essa capacidade tão alta quanto a SLA e DLP. E a degradação da tela de LCD é um fator que afeta a longevidade do equipamento, exigindo troca em curto período de tempo. A Photon normal, ela tem um LCD que dura em média 400 horas. Tá? A Anycubic Mono X, ela tem um LCD que foi feito para durar em média 2.000 horas. E para você ter uma ideia, um projetor DLP, ele dura 50.000 horas. Obviamente a gente paga por isso, né? E a gente economiza utilizando tecnologias de LCD. Pois bem, vamos agora para a tecnologia PolyJet, que usa resina polimerizável por um outro método, tá? A impressão PolyJet é semelhante à impressão 2D a jato de tinta, mas em vez de jatear tinta sobre um papel, as impressoras 3D PolyJet ou Multijet, como também são conhecidas, elas jateiam camadas de um fotopolímero líquido que é curável com luz sobre uma bandeja, tá bom? Vou mostrar para você como isso funciona, tá? Então, nesse esquema aqui, ó, eu vou mostrar que essa impressora tem um cabeçote por cima e esse cabeçote é alimentado com material fotopolímero, né? E o mesmo cabeçote, ele cura, ele tem uma fonte de luz, tá? Então, vai formando o objeto ali naquela plataforma, a plataforma vai descendo e o cabeçote vai navegando ali por essa área, tá? Vamos mostrar aqui num vídeo, tá? Como que funciona essa impressora aqui, Multijet ou PolyJet. Perceba que esse cabeçote ele vai jogando ali o fotopolímero e as luzes vão polimerizando. O legal dessa tecnologia é que você consegue utilizar materiais num mesmo objeto, materiais diferentes, tá? De propriedades diferentes e de cores diferentes. Então, a tecnologia Multijet ou PolyJet, elas são meio que um padrão ouro para comparação dos testes de acurácia das outras tecnologias, porque ela tem altíssima resolução e tem também a capacidade da gente utilizar outros materiais, né? Objetos coloridos. E aí, alguns equipamentos da maior empresa conhecida com essa tecnologia, que é a Stratasys, a DentaJet, que é específico para odontologia, a DentaJet J5. Esse vídeo aqui mostra modelos produzidos na J5. Então, ó, um modelo você pode estar com uma resina rígida e o guia em outra resina, confeccionado de uma vez só, tá? Na mesma hora. Então, o modelo feito com uma resina para modelos e por cima você plastificar uma placa de acrílico, né? Você deixa já a estrutura metálica feita e a impressora ela imprime a parte do acrílico, dá uma placa de Howley, por exemplo. Aqui imprime o modelo e a armação de uma prótese parcial removível,
É bem interessante essa tecnologia, é extremamente cara, não dá para ter em um consultório, tanto é que esses equipamentos são utilizados por empresas, né? A Compass tem ou tinha equipamentos semelhantes. A outra impressora que também é bastante utilizada da Stratasys é a J700 Dental, tá? O parque da Dynaflex nos Estados Unidos é esse aí, desse vídeo, tá? É o parque de produção dos alinhadores da Dynaflex, né? Eles imprimem os modelos nessas impressoras, nas impressoras J700. Né? Perceba o funcionamento. Então essa luz vai polimerizando ali, vai injetando resina e a luz já vai polimerizando. Funciona basicamente dessa forma, tá? Os modelos vão afundando na plataforma, ó, perceba que a plataforma vai abaixando lentamente. Pois bem, a última tecnologia da nossa aula para eu te mostrar é a SLS, que é a sinterização seletiva por laser, tá? São tipos de impressora 3D que uma fonte de energia térmica induz seletivamente a fusão de partículas de pó dentro de uma área de construção para criar um objeto sólido, né? Então o laser ele funde uma partícula ou várias partículas de pó para formar o objeto. Então nesse esquema aqui a gente tem uma fonte de laser que bate no espelho e aí temos uma camada de pó que o espelho vai refletindo o laser e vai derretendo e essa plataforma vai descendo formando o objeto, tá? Esse pó ele pode ser termoplástico, cerâmica, metal. Alguns sistemas linguais eles utilizam esse método de fabricação dos brackets, tá? Então aqui no vídeo eu vou mostrar para você como um resumo de como funciona esse processo. Então uma fonte de laser bate no espelho e o espelho vai direcionando, né, para onde o laser deve caminhar. E lá nós temos uma camada de pó que é fundido e a plataforma vai descendo ali para formar o objeto. E aí vem formando uma nova camada de pó, né, um equipamento que forma uma nova camada, o excesso daquele pó da camada anterior ele é armazenado. Então o legal é que dá para você poder reaproveitar o que não foi utilizado naquela camada, tá? O equipamento mais comum é esse aí, utilizado. Não é num nível de consultório ou de laboratório, tá? Isso aí é muito mais caro e são para grandes empresas, certo? Bom, algumas vantagens e desvantagens dessa tecnologia que é muito diferente, então é bom comentar aqui. Algumas vantagens. As partes finas não têm camadas visíveis, né, embora eles possam ter superfície granulada. As peças acabadas, elas têm propriedades mecânicas relativamente altas em todas as direções, então são ditas propriedades mecânicas isotrópicas. E não é necessário material de suporte para impressão, tá? Isso aí facilita muito, é interessante. Das desvantagens, o equipamento é grande, né, fazendo-se inadequado para o ambiente de consultório, de escritório. A matéria-prima, que é o pó, ele pode ser perigoso se inalado, então sempre tem que utilizar essas impressoras aí com equipamento de segurança. É difícil trocar material e cores, né, geralmente faz só com um material, uma cor. Equipamentos e consumíveis são bastante caros e a operação de manutenção exige mão de obra bastante qualificada, o que acarretará em custos adicionais. E o processo requer uma estação de pós-processamento e uma estação de reciclagem de pó, o que adiciona custos extras a essa tecnologia. Tá bom? Então, normalmente é uma tecnologia que a gente não vai utilizar tanto assim no nosso consultório. A gente contrata empresas que possam fabricar e utilizar essas tecnologias. Tudo bem? Bom, então vamos fazer uma comparação de alguns critérios das três principais tecnologias que a gente utiliza na odontologia, na ortodontia, tá? Que seria o FDM, SLA e a DLP. E aqui, dentro desse DLP, você pode considerar também as MSLAs dentro desse grupo aqui, tá certo? Então, quanto à rapidez, vamos lá, quanto à rapidez de trabalho, as FDMs, elas são muito lentas, né? As SLAs são intermediárias, têm uma velocidade intermediária, e as DLPs são bastante rápidas. Lembra? Por que dessas diferenças?
Porque a FDM, o bico vai navegar por cada área do objeto. O laser na SLA vai caminhar por cada área do objeto. As DLPs e as MSLAs, eles projetam uma camada inteira de uma vez só. Então é muito mais rápido a obtenção de modelos com a tecnologia DLP e MSLA. Custos. Vamos lá. Os modelos produzidos com a tecnologia FDM são muito baratos. Tá? Tem um custo baixíssimo, é o mais baixo de todas as tecnologias, porque o filamento ele é muito barato. Fica por volta de 90, 100 reais o quilo, tá? Agora, os modelos produzidos com a tecnologia SLA são mais caros, né? Porque a resina dessas impressoras é muito mais cara. E aqui é bom comentar, tá? Que não é qualquer resina que funciona em todas as impressoras SLA, DLP, MSLA. Existem resinas específicas para SLA, específicas para DLP, tá? Tem que saber e olhar direitinho essa questão quando você for comprar, tá? Por quê? Porque a polimerização das resinas SLA ela é diferente das resinas DLP, tá? DLP utiliza luz UV, SLA utiliza laser, tá? Então, os custos dos modelos da SLA são mais caros, as DLPs são um pouco mais baratos e eu diria que é mais barato também as MSLAs do que as DLPs. E quanto à qualidade do modelo preparado? FDM é a mais baixa deles, né, obviamente, por conta da rugosidade superficial. As SLAs produzem modelos de altíssima qualidade e as DLPs também de alta qualidade, mas comparado com a SLA, são um pouco menores. Tá bom? E dentro desse critério, as MSLAs, elas produzem modelos com menos qualidade do que a SLA e a DLP, mas bem melhor que as FDM. Tudo bem? Pois bem, agora, das impressoras que eu te mostrei, pelo menos a maioria delas, eu pus uma lista aqui da área de impressão. Por que esse critério aqui é importante para você saber? Dependendo do seu fluxo de trabalho, você vai querer imprimir muitos modelos de uma vez. Então aqui, destacado, estão as impressoras com a maior área de impressão. Então a MonoX, que é 192 mm por 120 e uma altura de 245. Temos a Halo, também com 192, muito parecida. A LD também com 192, ou seja, a MonoX, em termos de área de impressão, ela compete em igualdade com os modelos da Creality, que são maiores, tá? E também compete com a Elegoo Saturno. Agora, ela ganha da Sprint Ray, tá? Porque a Sprint Ray é 182, a Pro 95, tá? A MonoX tem uma plataforma de impressão maior do que a Sprint Ray Pro, mas ela vai perder para a Sonic Mega 8K, que é um absurdo, né? 330 mm por 185. Ela é um armário, digamos assim, tá certo? E as menores, ó, das menores, a que eu havia falado para você, que é a Photon Zero, eu nem coloquei ela aqui, né? Mas a Photon normal, ó, 115, que é foi a primeira que eu comprei. 115 mm por 65. De todas as outras, a S tem a mesma tamanho de plataforma, tá? Com uma possibilidade de altura maior. E vamos aqui comparar um pouco, por exemplo, a comparação das plataformas da linha da N-Cub, que seria a S, a Zero, a Mono SE e a Mono X. A S, considerando o mesmo modelo, tá? A gente conseguiria 7 modelos, na Mono e a Mono SE, 10 modelos, na Zero, 3 modelos, tá? E na Mono X, 21 modelos. Olha a diferença. É lógico que se você tiver um modelo menor, cabe mais, tá? E se tiver maior, vai caber menos. E quanto à velocidade, que também isso influencia no seu planejamento, né? No seu fluxo de trabalho. As mais rápidas são a Frozen Sonic Mini 4K, 80 mm por hora. Temos a Mega 8K, também não fica atrás, 70 mm. A Mono SE também, ó, 80 mm por hora. A Mono X, 60. A nova 3D BN4 também 60. E outras, eles não dão informação de velocidade
né, dessa forma, de milímetros por hora. Então eles usam aí, ó, a quantidade de tempo por camada, então de 1 a 4 segundos por camada, que vai dar também muito parecido com a da Mono X, Mono SE, tá? Mais ou menos isso. Olha só as mais lentas. A Flash Forge Hunter faz 10 milímetros por hora. E a Photon S e a Photon normal 20 milímetros por hora. Né? Então são as mais lentas aí que a gente tem. A Moonray, para você ter uma ideia, ó, a Moonray S100 faz 25 milímetros por hora, né? Não faz tão rápido assim. Mas é para você ter um parâmetro aí para você ver o que é realmente importante para você. A produtividade, velocidade, capacidade de impressão, ou tecnologia, a qualidade de superfície dos modelos, né? A gente tem que ver tudo isso na hora de escolher. E por fim, você já tem agora embasamento para fazer a sua escolha da sua impressora, da sua primeira impressora, ou até da sua próxima impressora 3D que você vai adquirir, tá certo? Espero que tenha gostado. Nos vemos na próxima aula. Audio Jungle.